O Papo de Progresso é um testamento de ideias. E hoje, nesse episódio, a sua maneira de pensar sobre notícia vai mudar. Eu tenho uma convidada para lá de especial. Só de experiência, são 45 anos aproximadamente. É isso, né, Vera? É isso, é isso. Eu me formei em 79, lá na Universidade de São Paulo, mas eu já trabalhava. Eu trabalhava já no Estadão, naquela época já tinha trabalhado em revistas técnicas, e então é isso, você está certo. Que honra tê-la aqui. Seja bem-vinda ao Papo de Progresso. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Nós dizemos que mais do que um podcast, aqui é um testamento de ideias. Vera, o que te levou a ir para o jornalismo, a estudar jornalismo? De verdade? De verdade. Tá, eu vou te contar a história, então, rapidinho. Vou tentar ser rápida, porque é uma história comprida. Tá. Toda a vida eu gostei de escrever. Sempre eu gostava. Eu vivia com lápis, com papel. Meu pai que me alfabetizou, né? Eu aprendi com ele. Quando entrei no curso primário, na época, eu já sabia ler e escrever. Então, aquilo era uma chatice, ficar fazendo aquelas bolinhas e tal. Mas eu acho que isso me ajudou muito. Meu pai me alfabetizou com as letras do jornal. Ele comprava o jornal, depois ele cortava as letras e deixava para eu ir juntando, sabe? Muito legal, assim, muito interessante essa experiência. Meu pai foi muito legal na habilidade, assim, de fazer com que a filha mais velha dele aprendesse. E aí, eu sempre gostei. E aí, com isso, eu peguei esse hábito de juntar as letrinhas de jornal e de fazer textos, né? Papai, eu te amo, mamãe, eu gosto de você, sabe? Essas coisas assim a gente fazia, colava. Então, era uma diversão em casa com relação a isso. E aí, eu acho que o gosto por escrever foi uma evolução necessária. Eu acabei ganhando vários prêmios no colégio. Eu lembro que uma vez eu ganhei uma medalha porque a gente tinha que fazer um texto para a aula de sociologia falando sobre o mundo desejável, né? Como é que a gente queria se posicionar em termos de profissão e o que era aquilo para a gente. Eu ganhei dizendo que não importava a profissão, desde que a gente fizesse com amor e se dedicasse ao próximo e para ajudar as pessoas, né? Então, é uma coisa que eu acho que estava sempre comigo. Só que, quando a gente foi fazer, no terceiro colegial, algumas experiências, eu me apaixonei por uma agência de propaganda. Eu achava que eu tinha que ser redatora publicitária. E assim, para encurtar a história, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, em 76, por aí, eu fui procurar trabalho que eu vi nos classificados do Estadão, lembra? Aqueles classificados? Então, estava escrito assim, escritora. Nossa, eu adorava escrever, tinha um livro de poesia já escrito, um monte de coisa. Aí eu fui lá, com minhas coisinhas debaixo do braço. Eu nunca esqueço disso. Bem nova, né? Bem nova, para entrar numa agência de publicidade. E eu lembro que, na época, a campanha era os 104 anos do Estadão. Nossa, eu me apaixonei, peguei o teste, fiz, passei, o cliente aprovou, e eu entrei como estagiária. Isso no primeiro ano de faculdade, eu já estava como estagiária de uma agência de propaganda que tinha conta do Estadão. Olha que legal, era tudo de bom. Só que nada é perfeito, e na evolução entrou uma conta de arroz parabolizado. E aí, assim, para resumir, a gente tinha que fazer um texto dizendo que aquele arroz era tudo de bom, era melhor, que tinha isso, tinha aquilo. E aí eu perguntei para o diretor da conta, mas ele é melhor? Pergunta fatal. Assim. Ele falou, não, com a maior cara de pau. Porque tem que passar não sei o quê, isso não faz bem para a saúde. Aí eu falei para ele, mas como é que você vai falar que é bom se não é? Aí ele olhou para o dono da agência. Aí o dono da agência, não, depois eu explico melhor para você, não sei o quê, me tirou da reunião, né? E continuou a conversa e pediu para escrever o texto. Obviamente que eu não escrevi do jeito que ele queria que eu escrevesse. Eu escrevi um texto legal até para vender arroz, mas não falei que era o melhor. E na época ainda não tinha o Código do Consumidor. Então, cada um falava o que queria. Aí eu voltei lá na reunião e o cliente ficou descontente, né, com isso. Aí ele virou para mim e perguntou, por que você não escreveu? Eu falei, porque não é verdade. Aí ele virou para mim e falou assim, você quer escrever sobre a verdade? Vai ser jornalista. Eu falei, ok, boa ideia, não tinha pensado nisso.
e fui embora, e fui ser jornalista. Porque naquela época, você ia escolhendo, né, a área de humanas e a área de artes, né? Então, você escolhia logo no primeiro semestre, ou você fazia história da arte ou estatística. Se você fosse para teatro, para artes plásticas, você escolhia história da arte. E assim você ia escolhendo. Eu não tinha ainda escolhido totalmente a publicidade. E na fase que eu estava junto publicidade, propaganda, rádio, televisão, jornalismo, editoração. E aí eu fui me encaminhando para o jornalismo. Então, foi assim que eu decidi ser jornalista. Não é que eu nasci querendo ser jornalista. Eu queria escrever, entendeu? E daí, depois, foi uma decorrência necessária. Esses dias eu participei de uma gravação de um podcast como convidado. E a pessoa virou e falou assim, Gabriel, hoje existe a indústria do propósito. Como que você olha para isso? Eu falei, o propósito, como diz o querido Mário Sérgio Cortella, que é uma grande referência para mim, é aquilo que você quer levar adiante. Claro. Então, a vida ela vai moldando e dando sinais. Porque assim como você, eu tenho uma integridade muito forte. Por exemplo, eu estou no segmento profissional da moda há 2 décadas, trabalhando com modelos, influenciadores. E eu lembro quando eu ia a pé, na Nações Unidas, na Editora Abril, e tinha aquelas várias revistas impressas. E aí começaram aquele burburinho que ia ter as mudanças para o lado, para o digital. Eu passava nas bancas, ali na Faria Lima, e já tinha um certo medo, acho que posso dizer isso, sobre essas mudanças. Vera, são 4 décadas no jornalismo. Quais foram os maiores impactos que você poderia trazer para nós, das suas lembranças, ao longo dessas 4 décadas? Histórias que você fala, nossa, essas histórias me marcaram. Ter que parar de escrever na máquina de escrever. A, S, D, F, G, H, J, K, cedilha. Caguetei. Só quem é sabe. Só quem é sabe. Rapaz, máquina de escrever é uma delícia. Fala sério. Nossa, isso foi uma tristeza para mim. Ter que parar. Uma hora eu tive que parar, né? Eu resisti. Eu confesso a você que eu resisti. Hoje ainda tenho algumas máquinas de escrever lá na Verve, entendeu? Tem na Verve? Tenho. Se você quiser, eu posso te dar uma de presente. Eu vou lá tomar um café um dia desses. Acho bom você conhecer, você vai gostar. E aí, o que acontece? Esse foi o maior impacto na minha vida, ter que parar de escrever na máquina de escrever. Olha, foi uma tristeza. Por quê? Porque quando você entra num jornal, como de grande circulação, como Estadão, o tempo é uma coisa que inexiste, né? Você não tem tempo para fazer as coisas. Você tem que fazer as coisas e ponto. E acabou. O jornal tem que sair todo dia e é sua responsabilidade entregar o texto. N vezes eu estava aqui e o editor puxando aqui a lauda, né? Na época era a lauda, para fazer o título. Porque tinha alguém que só fazia título, no tamanho, etc. Então, um dos maiores impactos da minha vida foi passar da máquina de escrever para o computador. Hoje eu lido muito bem com o computador, obviamente, né? Não tinha como continuar trabalhando em máquina de escrever. Mas esse foi a maior mudança, assim, significativa, assim, do mal, né? Para mim, que estranhei. Em compensação com isso, veio a internet, que foi, assim, a maravilha para a assessoria de imprensa. Você tem noção do que é você trabalhar distribuindo notícias com telex? Você tem ideia do que é isso? É impossível. E a Verve é da época do telex. 38636 era o nosso número. Não esqueço até hoje. Então, você sabe que é telex? Você grava uma fita amarelinha, assim, que você vai digitando. O telex, ele vem antes do fax? Ele vem antes do fax. O telex é de 1981. Quer dizer, a Verve é de 1981 e a gente usava o telex, tá? E aí, como é que você fazia? Você gravava aquela fita, né? E você passava, distribuía para os jornais. Todo jornal tinha um telex, todo jornal que se preze. Agora, como muitas vezes a gente sempre trabalhou tentando furar e chegar no jornalista de qualquer jeito para ele publicar nossos textos. Então, a gente tinha um outro método que a gente fazia, trabalhava nas laudas, no formato de jornais, que eu não sei se você conhece isso, podia até ter trazido uma que eu guardo de lembrança. Tinha do 1, numeração, do 1 ao 20, e aqui 70 toques. Então, você fazia 20 linhas, de 70 toques, né?
Então, aí o diagramador sabia quantas letras tinha. Hoje você tem no Word o número de caracteres, mas naquela época ele multiplicava 20 por 70, 1.400. Tem uma lauda, 1.400 toques. O chefe de reportagem encomendava as matérias dizendo, olha, você precisa escrever essa matéria com 4.000 toques ou com 3.000 toques, só cabe de acordo com o que cabia. Porque o jornal, não sei se você sabe, naquela época, ele só começava a ser produzido às 6 da tarde. Por quê? Produzido não, fechado, né? Porque produzido ele era desde cedo, você corria atrás dos acontecimentos. Mas 6 da tarde fechava o balcão de anúncios. Então, neste momento, começava a diagramação do jornal. Então, essa página tem esse anúncio, então tem esse espaço, cabe tantas matérias. E aí, meu amigo, o bicho pegava, entendeu? Porque aí você tinha que produzir tudo naquele curto espaço de tempo, não dava para esperar a máquina parar lá embaixo, a oficina rodando, e você tinha que liberar o material. Hoje, tudo é feito automaticamente, você digita, já vai para impressão, mas naquela época não, ia para o Pestap, o cara diagramava, aí fotografava e colava, entendeu? Era um processo maravilhoso, fantástico, eu vou te dizer a verdade, eu amava aquilo, eu adorava entrar no jornal e ver aquelas máquinas, sabe? Aliás, tem um filme muito legal, agora, recente, com a Meryl Streep, eu esqueci o nome dele, que chega um momento, tem uma cena nele, que ela conta a história do Washington Post, e ela autoriza rodar. É uma história bem interessante, se você pudesse assistir, eu depois vou pegar o nome certo. E ela autoriza o jornal a rodar, fica aquela dúvida, vai rodar, não vai rodar, vai contar, não vai contar, e ela autoriza o jornal a rodar, o cara pega assim a manivela e faz assim, rapaz, aquilo é uma emoção para quem entende o que é aquilo, é um negócio assim maravilhoso. E as máquinas começam, é demais, realmente é um processo muito interessante. Aí nós damos um salto de alguns bons anos em era de chat GPT, Isso. em era que papel e caneta é meio estranho. É. Tem uma professora de neurociência que diz que o simples fato de um papel, uma caneta, escrever, gera motricidade neural e ameniza a ansiedade. Nós estamos numa era que precisa de saúde mental. Sim. E como manter a criatividade na notícia e na informação nesses tempos tão acelerados que nós estamos vivendo hoje, na sua opinião? Então, eu acho que, assim, você mantém sendo fiel ao que ela é e ao que ela faz e no momento que ela faz e como ela é. Eu acho que nada de verdade mudou em termos de processo de transmissão de informação. O que mudou é a tecnologia e a forma que você faz isso. Como diz o David Berlin no livro fantástico do Processo da Comunicação, enquanto existir um emissor e um receptor, a comunicação existe. Entende? E é disso que nós estamos falando. Tem gente que, às vezes, entra no meu canal e fala assim, o professor de jornalismo vai acabar? Claro que o jornalismo não vai acabar, né? Ele vai se transformar como, de fato, ele está se transformando. Mas você também tem lastro, né? Você tem que ter um lastro. Você vê que grandes jornais, eles acabaram optando pelo digital. Não tem impresso. A tiragem diminuiu? Claro que diminuiu. Mas o lastro ainda é o impresso. Você vê o New York Times. Todo claro que tem. Por exemplo, eu não sei você, mas eu adoro sentar na minha casa para tomar café da manhã e ter o jornal do meu lado, entendeu? Quiseram me dar uma vez um iPad de aniversário, eu falei, olha, os meus livros eu rabisco, eu anoto, não empresto, não divido. Físico. Eu também adoro o livro físico, entende? Eu tenho muita dificuldade, as pessoas acham que eu sou antiga, mas eu sou antiga, entende? Eu não me ofendo com isso, eu tenho orgulho. Aliás, um dia uma dermatologista chegou para mim assim, e falou assim, vem cá que eu vou dar um jeito em você. Como assim vai dar um jeito em mim? Eu vou tirar essas suas rugas. Falei, como? Você vai tirar rugas que eu cultivei ao longo de tantos anos? Não vai não, entendeu? De jeito nenhum. É isso que eu sou, essa é a minha essência. Eu vivi tudo isso e eu me orgulho do que eu vivi. Eu tenho muita honra de ter 40 e tantos anos de profissão e estar lúcida,
está trabalhando, está transformando os meus clientes em notícia. Ainda, Gabriel, hoje não tem nada que me dê mais prazer do que ver meu cliente nas páginas do jornal. Olha, outro dia um cliente meu foi lá ser entrevistado pelo William Vac. Você não tem ideia do orgulho de ver o José Veloso da BIMAC ali, sendo entrevistado pelo William Vac, com aquela lucidez que lhe é peculiar, tanto do William Vac quanto do cliente, porque o José Veloso, não sei se você conhece, era uma pessoa super lúcida, super clara, ele explica as coisas com muita maestria, ao vivo. Aquilo me deu um orgulho, uma satisfação de ter feito essa intermediação. Então, isso é jornalismo, entende? O assessor de imprensa, antes de tudo, ele é um jornalista. Porque se ele não for, como é que ele vai achar a notícia dentro do cliente? Me explica. Que jeito que você entra num cliente para pesquisar notícia e se você não souber o que é notícia? Aliás, você sabe o que é notícia? O que é notícia? O que é notícia? Olha, eu vou te falar. Tem um livro brilhante, já que você gosta de ler, que eu acho que você devia ler, que é a História da Imprensa no Brasil, do Nelson Werneck Sodré. Uau. Ele tem um capítulo onde ele tenta conceituar a notícia. Aí, o que ele fala? Conceituar a notícia é quase tão difícil quanto conceituar o amor, porque é uma coisa muito abstrata. Mas eu vou te dizer uma coisa importante. Eu vou te dar um exemplo, e ele cita no livro esse exemplo, que é como ele pode tentar explicar o que é notícia. Aí ele fala assim, a notícia, bom, é o seguinte, ó, uma pessoa, uma celebridade, está atravessando a rua, e um cachorro vai lá e morde a perna dela. Isso é notícia? É claro que não. Por quê? Porque todos os dias tem um cachorro que morde a perna de alguém. Então, isso não é uma notícia. Agora, se tiver um bom assessor de imprensa do lado e quiser fazer daquilo uma notícia, o que ele faz? Ele pede para a celebridade morder a perna do cachorro. Ok, assessoria de imprensa é isso. De vez em quando, você vai lá e pede para o seu cliente morder a perna do cachorro. É assim que é, entendeu? E é isso que faz a diferença. É você saber o que vai interessar para cada veículo de comunicação. Porque o William Vac tem uma especificidade muito diferente da revista Máquinas e Metais. Então, você tem que ter um cliente que sirva para máquinas e metais e outro que vai servir para o William Vac. E você tem que saber qual que é a notícia que você manda para um e qual que é a notícia que você manda para o outro. Simples assim. Não tem mistério. Uma das coisas que eu amo na teologia é que ninguém fica especialista em estudar Deus. Sim. Você vai ficando curioso, vai se aprofundando, e quanto mais você estuda, eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Brilhante isso. É a única conclusão. E um dos pontos que eu gostei é que todo nome, ele carrega uma missão. Por exemplo, Gabriel é mensageiro. E o maior desafio do mensageiro, da mensageira, é só não querer ser maior que a mensagem. Vera, o advento das fake news, histórias, notícias talvez não tão congruentes, ou o que te levou ao jornalismo, que é a verdade, cresceram muito nos últimos anos. Como lidar com fake news? Como lidar, por exemplo, com os seus clientes que querem o famoso viralizar ou chegar em veículos tão diferenciados, mas de uma maneira honesta? Quais seriam os caminhos para quem nos acompanha aqui no Papo de Progresso? Só tem um caminho. Um só, não tem outro. É ser honesto. Com tudo que isso implica. É simples assim. Autenticidade. Claro, você tem que ser você mesmo. No momento que você deixa de ser você mesmo, aí começou a não ser bom, a não dar bom, como dizem os moderninhos, entendeu? É assim, por exemplo, tem cliente que às vezes acha que jornalismo não tem memória, mesmo na época que você não tinha internet e tal. Ele passa um mês, um número, no mês que vem ele quer passar outro. Não dá. Sem chance. Ou é o que é, ou não é. Você, muitas vezes, pode não levar adiante algo que não seja conveniente para o seu cliente. Isso existe. Então, por exemplo, é uma coisa que não vai edificar, não vai contribuir, então você não vai divulgar, obviamente. Mas daí, para você divulgar uma coisa que não é, existe uma distância muito grande. E você só vai sobreviver no mercado se você for sério. E para você ser sério, você tem que ser decente. Para você ser decente, você tem que ser honesto. É uma coisa assim, ó, mentiroso, tem que ter memória.
É um negócio complicado, isso é mentiroso, Gabriel. Não paga a pena, entende? É melhor você lidar com as coisas que são. Por exemplo, você tem que orientar o seu cliente. Você convida seu cliente para almoçar com um jornalista. Vamos supor que o jornalista seja do valor econômico e que ele vai precisar de números. Então, você já previne seu cliente, ele vai precisar de números. Agora, o seu cliente não quer dar alguns números. Por quê? Porque não é conveniente, estrategicamente não é legal. Então, por exemplo, ele não é uma SA, ele não é obrigado a divulgar algumas coisas. Então, ok, ele pode não divulgar. O que ele não pode é bancar o retardado. Como? Tem cliente que chega e fala assim, qual é o seu faturamento? Eu não sei. Como assim não sei? Eu vou ser o presidente da empresa e não sabe o faturamento da empresa? Não é muito mais legal? Qual é a nossa orientação e que, em geral, dá muito certo? É você chegar para o jornalista, honestamente, olhando no olho dele, falando, olha, meu amigo, acontece o seguinte, o faturamento é uma coisa que eu não posso te divulgar. É claro que eu sei quanto é claro, tudo isso é verdade, mas eu não posso. Por quê? Porque, estrategicamente, o Conselho decide que esses não são números divulgáveis. Tudo bem, se ele não quiser fazer a matéria por conta disso, não tem problema. Agora, você não pode falar que não sabe o faturamento, sendo que você é o presidente de uma empresa. Como é que você é presidente e não sabe o faturamento? É você aí entende? que encaixa a sabedoria milenar, que há sabedoria na multidão de conselhos. Quando uma pessoa é bem instruída, ela chega mais preparada, né? Não é? Então, você não tem nada errado em você dizer que não quer falar aquilo. Existe uma figura em jornalismo que é o off. Você pode até falar e dizer para ele, isso é off. Ou seja, isso você não pode publicar porque eu não autorizo a publicação. Mas é isso, você quer saber? É isso. Agora, eu não posso falar isso em on, porque isso não é uma coisa que eu gostaria de ver publicado. A mesma coisa quando você tem algum problema interno na empresa. Adianta você fugir, se esconder de verdade? Claro que não. Então, eu lembro de uma vez que a gente teve um gerenciamento de crise, obviamente eu não vou falar o nome da empresa, mas foi uma empresa que descartou um lixo contaminado, que tinha que ser num lugar específico, e descartou no aterro sanitário. Aí deu ruim. Matou uma criança. Nossa. Ruim foi muito antes, foi péssimo. E aí, obviamente que foi um horror, entende? Agora, o presidente da empresa queria fazer aquilo? A empresa vive no ramo de vender equipamento, não assassinato de crianças. Primeira coisa, não é isso? Então, qual é a saída? É você ser transparente, é você chegar e falar, gente, nós erramos. Nós vamos fazer de tudo para tentar amparar a família, mas nós erramos. Acontece, todo mundo erra, entende? O advogado está aqui, se tiver que responder criminalmente, nós vamos responder. Não foi uma coisa premeditada no motorista. Isso é o quê? Gerenciamento de crise de forma inteligente. Agora começa a inventar. Tem gente que começa a inventar. Piora, você entende? Quanto mais você inventa, maior é o bolo. Piora, vai piorando, piorando, piorando. É igual o marido que trai a mulher e aí começa a inventar. Meu, não vai dar certo. É a mesma coisa, entende? A verdade é soberana. Ela tem vida própria. E ela vai aparecer. Acredite que ela vai aparecer. Entende? Aquela então, sabedoria de vó, né? Se custa a sua paz, custa muito caro. Exatamente. É muito caro. É melhor você lidar com a verdade. É melhor você encarar logo e resolver a questão. Entende? Por quê? Porque aquilo vai aparecer. Aconteceu? Você queria que tivesse acontecido? Claro que não. Então fala isso. Eu lamento, eu sinto muito. Mas aconteceu. O que eu posso fazer? Todo mundo erra. Errou numa coisa fatal? Errou, mas o que a gente pode fazer? Entende? Vamos matar o motorista? Não, né? Vera, pensando no mundo corporativo, profissionais autônomos, médicos, advogados, profissionais liberais, escritores, como você faz para que seus clientes virem notícia? Olha, fazer um cliente virar notícia é uma tarefa bastante complexa. Depende do objetivo pelo qual ele está contratando uma assessoria de imprensa. Tem gente que contrata para não aparecer, por incrível que pareça, mas é verdade. A gente já teve cliente que contratou a gente para não aparecer, para lidar com a demanda, administrar, porque ele não queria aparecer. É por isso que eu te digo, depende do objetivo, né? Mas, em geral, os clientes nesse perfil que você está passando, eles não têm notícia. Assim, eles não fazem coisas que geram notícia, né? Em geral. É claro que existem exceções. No caso de advogado, é pior ainda.
porque existem normas para que ele possa Tudo um fazer compliance, anúncio. né? E a ordem, parece que agora a ordem andou flexibilizando um pouco, eu não estou bem por dentro, mas eu sei que tinha uma época que eles não podiam fazer anúncio, de jeito nenhum. E aí o que a gente faz? A gente pega as expertises deles, que é, no fundo, o motivo pelo qual cada um quer se divulgar, e transforma em um excelente artigo opinativo, onde a gente vai ter publicações, ele vai virar um formador de opinião, por quê? Todo mundo fala formador de opinião, mas o que é um formador de opinião? Alguém para pensar? Formador de opinião, em primeiro lugar, precisa ter opinião, tá certo? Em segundo lugar, ele precisa expressar essa opinião dos locais apropriados, que são as colunas de opinião. E é assim que as coisas acontecem. É assim que ele cria notoriedade. É assim que ele vai tendo uma ação cumulativa. Melhora, como dizem os gurus do marketing digital, melhora a busca orgânica. Olha que chique, é demais, não é? Mas é verdade. Melhora a busca orgânica, porque ele começa a ter presença, ele começa a ser encontrado, vamos dizer assim, pelos robozinhos do Google. Tal dos algoritmos. O tal dos algoritmos, exatamente, Gabriel. A gente não faz pensando nos algoritmos, vamos dizer. Os algoritmos são um efeito colateral do nosso trabalho, mas eles são importantes. E em todos os artigos de todos esses profissionais, obviamente, estão todas as palavras-chave que interessam para ele. Não, a gente nem precisa procurar. Mas quando cada um vai falar sobre a sua expertise, sobre aquilo que ele faz, elas aparecem naturalmente e fica um trabalho bem legal, te asseguro. Eu lembro daquela fase de curso, um pouquinho antes da pandemia, que já estava esquentando, né? A questão de você precisa escalar. Tinha uma pessoa que eu admiro muito, que é o Joel J, que fazia live 5h30 da manhã. Eu falei, cara, não vai dar não. Sinto muito. Mas um dia eu acordei porque era um tema que eu gostava muito, questão de gestão do tempo. E aí ele falou assim, vai ter um evento num hotel aqui em São Paulo, vai ser sábado. Falei, eu vou nesse evento. Cheguei no evento, era um evento para design de interiores. Ah, é? Eu trabalho com agência de modelos, influenciadores, mentoria, treinamento. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí apareceu uma menina, o nome dela é Carol Cantelli, nova. Ela falou assim, goste você ou não, ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Se você não se posicionar nas redes sociais, alguém vai. É uma regra? Não, não é. Mas de cada 10 empresas, pelo menos 9 vão estar lá. E qual é o problema de, às vezes, a empresa não se posicionar? Quem tem o conhecimento, quem é um formador de opinião na economia comportamental, nós chamamos que a pessoa ela tem um construto social. Sabe aquele poder de quem fala? Sei. Você para falar, poxa, essa pessoa ela tem reputação. Ela se debruça a vida, ela sabe o que fala nessa agenda. Como que você fez para levar a Verve para as mídias sociais de uma maneira íntegra, idônea e criar esse posicionamento nesse grande mar que nós temos hoje, que é o marketing digital, que são os olhares de escalar? Como tem sido isso para você? Eu vou te dar uma resposta que você não vai gostar. No contrapé. Eu não levei a Verve para as mídias sociais. Ela foi. Eu não levei. Não foi uma opção deliberada de falar, a partir de agora eu vou estar fazendo isso. Estar fazendo é bom, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Não, não foi. Foi assim, a gente começou com o canal do YouTube. Por quê? Eu dei aula há algum tempo e a minha última experiência acadêmica, porque eu sou mestre, né? A minha última experiência acadêmica foi na Anhembi Morumbi. Eu dava aula no MBA de Comunicação Corporativa. Eu dei aula de planejamento estratégico em comunicação e dei aula de relacionamento com a mídia. Então, quando eu parei de dar aula, você sabe que dar aula é um processo insano, né? Você tem a sala de aula, você tem que corrigir trabalho, porque eu era uma professora à moda antiga, então eu não conseguia fazer as coisas diferentes. Então, eu tinha muito material pronto sobre comunicação. E aí eu tinha uma menina chamada Cibele, que era estagiária de comunicação e que ficou muito tempo atrás de mim, até trabalhar. O sonho dela de consumo era trabalhar na Verve. E aí ela ficou até que, por fim,
Ela conseguiu o que ela queria, ela era uma menina dedicada, hoje ela está aí no mercado, uma excelente profissional. E aí ela falou, Vera, por que você não faz um canal? Porque você, de certa forma, vai desperdiçar todo esse material, pode servir para outras pessoas. Vamos fazer um canal? Não, Cibele, não vou fazer. Vamos fazer um canal? Não, Cibele, não vou fazer. Na quinta vez, falei, tá bom, Cibele, vamos começar. De vez em quando a gente faz alguma coisa, tanto que se você ver o começo do canal, ele é bem mais espaçado. E aí as pessoas começaram a procurar, começaram a pedir, a sugerir temas, e o canal foi. Então, essa foi a experiência do canal. Obviamente, nós temos Instagram, temos todas as mídias, mas, assim, a Verve é conhecida no mercado como uma empresa de raiz. E alguém pensou que me ofendia dizendo isso, mas eu me senti muito orgulhosa quando alguém me falou que eu era uma jornalista de raiz. É verdade, eu sou uma jornalista de raiz. Eu adoro a escrita, eu adoro o impresso, eu adoro todas essas coisas que dizem estar em extinção. Mas o que não está em extinção é o conteúdo que vai para essas mídias, que também é multiplicado pelo online. Então, na verdade, foi um processo natural de migração que soma. Agora, você pergunta para mim, você faz trabalho de mídias sociais para os seus clientes? Eu faço um trabalho de maximização dos resultados da assessoria de imprensa nas mídias sociais. Eu não tenho um trabalho e um projeto, não sou uma empresa de mídia social, como tem muitas no mercado. O que eu faço é aproveitar o conteúdo que a gente tem gerado nas mídias tradicionais ou não, nos canais digitais, que obviamente a gente procura todos, né? E maximiza o resultado através das mídias sociais. O seu público-alvo hoje é qual? Indústria. 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 É um público dos mais difíceis para você trabalhar assessoria de imprensa, porque são coisas hard, né? Difíceis, duras, né? Você falar sobre indústria de máquinas e equipamentos, você falar sobre saneamento ambiental. Essa semana nós temos uma matéria sobre a aprovação de uma licitação na Sabesp para Ilhabela, quer dizer, são coisas super complexas, altamente complexas, né? Fizemos um artigo que a falta de saneamento no Brasil mata mais que a Covid. Então, são coisas que, assim, são muito importantes. Só um ponto. A falta de saneamento no Brasil mata mais que a Covid. Por quê? Porque as crianças, a mortalidade infantil é alta, elas não têm acesso, não se tem acesso. Então, agora tem o marco legal de saneamento, que está todo mundo em cima, e eu acredito que essa situação vai mudar. E o setor de saneamento também. A gente tem clientes na área de saneamento, além dos clientes na área eletroeletrônica, na área de artigos opinativos, advogados, médicos, fisioterapeutas, consultores. Então, a gente é uma assessoria de imprensa de raiz, com muito orgulho. Eu comecei a estudar as etimologias das palavras, até porque para estudar teologia você precisa buscar algumas informações no grego, no hebraico, no aramaico. E a comunicação ela tem uma etimologia de tornar comum. Sim. Professora, o que um bom comunicador precisa para tornar essa comunicação comum? O que faz um bom comunicador ser um bom comunicador? É ele procurar, dentro do universo do seu cliente, o que faz aquilo comum. Por exemplo, tem um outro cliente na área de saneamento, além desse da Sabesp, para te dar os casos mais difíceis. Sim. Ele trabalha com tratamento do lodo. Ele trata o lodo. Então, como é que você transforma isso em algo que faça sentido para a maioria das pessoas? Ele, por exemplo, fala no Dia do Engenheiro Químico a contribuição que o engenheiro químico pode dar para a sociedade, para a qualidade de vida. Aí tem um outro cliente, por exemplo, que é um ex-vice-governador da Amazônia, brilhante, que fala sobre temas políticos, também dentro dessa linha de artigos opinativos. Ele muda a realidade, ele traz informações que ninguém tem. Por quê? Porque ele viveu 40 anos dentro do universo da Amazônia. Ele tem ideias fantásticas para poder ajudar
aquela população, entende? Então, a gente tem que entrar no universo do cliente. A gente tem que ver o que é que esse cliente tem que interessa a maioria das pessoas. Porque notícia é sobre interesse. Você não pode publicar uma notícia que não interessa para ninguém. Você concorda? Então, você tem que transformar aquilo em algo que tem a ver com o senso comum. E você tratar o lodo tem a ver com o senso comum. Você brigar pelo saneamento tem a ver com o senso comum. Por quê? Porque as pessoas precisam disso. E você só vai poder fazer isso quando você tiver noção precisa do que serve o cliente para quê. Por exemplo, a gente tem um cliente genial que surgiu porque ele queria ser bem atendido em restaurante. Essa é a história dele. Ele queria ser bem atendido em restaurante, ele chegava no restaurante, depois que ele sentava, ele ficava invisível. Aí ele desenvolveu um produto que você aperta o botão na mesa e aparece no painel o produto, a mesa que está chamando. Chama Psyu Garçom, este produto. Entendeu? Agora, como é que isso foi parar no Estadão? Como é que isso foi a primeira página do Brasil Econômico quando circulava? Porque isso é uma coisa de utilidade pública. Aí depois ele teve uma outra demanda para a Casa de Saúde. Sabe, a Casa de Saúde tem uma lei que obriga todo idoso, casa de repouso, né? Todo idoso ter um produto pendurado, que ele aperta aqui quando ele tiver uma emergência, uma campainha, e aparece a campainha lá no lugar da enfermeira. Entendeu? Então, ele aperta o botão aqui, o número do paciente aparece lá na casa, enfim, onde a enfermeira pode ver. Então, como é que isso? Isso tem a ver com as pessoas. Por quê? Porque é um produto obrigatório pela Anvisa. Então, são todas questões que você tem que estudar, entende? Agora, essa semana, a gente vai fazer um lançamento de um produto genial que avisa o idoso quando está na hora, dessa mesma empresa, quando está na hora de tomar água. Você sabia que 70% a 80% das infecções urinárias em idosos se dão pela falta de hidratação? Eu não sabia. E o idoso não lembra, porque ele não sente sede. Então, foi lançado um equipamento agora que fala para o idoso, está na hora de tomar água. Então, isso vai ser... A gente ainda não lançou, estou falando para você aqui, mas a gente ainda não lançou no mercado. A gente está trabalhando como é que a gente vai poder chegar até o consumidor de uma maneira mais interessante, entende? Então, isso é assessoria de imprensa. Tem gente que fala, não, é estudar, sentar, olhar, ver, observar, conhecer os veículos. Você tem que conhecer os veículos, você tem que saber que tem veículo na área eletroeletrônica, que tem veículo na área de saneamento, que tem veículo que leva a política econômica, as políticas públicas para adiante. Você tem que conhecer o universo. Existem muitos veículos de comunicação no país, mas você sabe quantos % dos executivos são notícias, são fonte? 5% dos executivos que existem no Brasil, 5% são fonte para jornalistas. E eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que o executivo precisa saber como que ele faz dentro da empresa dele para que a assessoria de imprensa dele funcione. Porque muitas vezes não funciona. As pessoas ligam lá na Verve e falam assim, mas como é que eu faço para fazer isso funcionar? Vou aparecer no valor? Eu vou aparecer. Se você tiver notícia para o valor, você vai aparecer para o valor. Ou a gente vai fazer igual a notícia da Veja. A gente vai construir. A gente vai ver. Antes de qualquer coisa, você precisa saber o que é o valor. Precisa entender de quem é o cachorro ou você morde o cachorro. Ou morde o cachorro. É isso aí. Ô Vera, no lado CPF, se notícia é também, não apenas isso, tudo aquilo que pode gerar interesse, o que te realiza atualmente? O que me realiza? É aquela história de pegar aqueles clientes bem cabeludos que não vão ser notícia de jeito nenhum e transformá-los em notícia. Isso é o que me desafia. Isso é a grande, assim, minha grande satisfação, entende? Não é fazer nota disso, daquilo. É claro que isso é importante para todo cliente, né? É muito importante. Sim. Mas como é que você faz um cliente que, teoricamente, não tem notícia, como é que você constrói a imagem dele? Como é que você pega
e começa a partir. Mas você faz isso, você faz aquilo. Uma vez foi muito legal. A gente tem reuniões mensais, né, com os clientes para fazer o planejamento do mês. E um mês a gente foi num cliente, na época, grande, e ele falou, esse mês eu não tenho notícia. Como não tenho notícia? Eu não tenho notícia, não aconteceu nada, vamos almoçar. Aí fomos almoçar. Aí no almoço ele começou a conversar, ele tinha nada mais, nada menos que exportado um britador para a China. Foi a primeira página da Gazeta Mercantil, só para você ter uma ideia, na época, ainda tinha a Gazeta Mercantil. Então, na verdade, eu acho que assim, o maior desafio que eu vejo assim, na minha idade, com a minha experiência, com tudo isso, o maior desafio é ensinar as pessoas a fazerem com que as suas assessorias funcionem. É saber, sabe, se organizar e falar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui. Anotar tudo que acontece na empresa. Ter contato com todos os colaboradores, saber quem pode gerar coisas inusitadas, quem não pode, o que ele está fazendo de diferente, para que serve, para que não serve, que tipo de coisa ele está beneficiando, quem ele está beneficiando, que tipo de problema ele está resolvendo. Eu acho que isso é uma coisa desafiante, muito desafiante, porque o desconhecimento no mercado é uma coisa que me deixa triste. Eu já estive em projetos onde eu tinha lucro, mas não tinha realização. E os livros, com o passar do tempo, eles vão melhorando, né? Sim. A gente volta neles, parece que é outro autor. Segundo o meu terapeuta, não é que o livro melhorou, é que a gente que mudou, é um novo eu. Um novo olhar, né? Tem uma autora que eu amo muito ela, nunca conheci pessoalmente, é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E ela fala muito sobre efeitos paliativos, sobre finitude. Como profissional de gente e gestão, eu gosto muito de olhar para os números, mas eu também gosto de olhar para as pessoas. Aliás, eu acho que 100 pessoas não tem número, não tem notícia, não tem nada. Sim. Mas a inteligência artificial, enquanto houver autenticidade e criatividade, seguimos. É o que você falou, emissor e receptor. Nesse livro, Vera, ela conta de uma história sobre uma enfermeira, que é autora de um estudo que levou 8 anos, que chama-se Antes de Partir. Ela fez uma entrevista com 1000 pessoas no leito de morte. E a pergunta que mais mexeu comigo é: você está naquele momento decisivo. Qual é o seu maior arrependimento? E a maioria das pessoas, eu devia ter me valorizado. Eu deveria ter feito o que me move, me comove. E uma pergunta, se você voltasse hoje para encontrar a Vera de 15 anos, o que você falaria para ela? Vai em frente, vai dar certo, tô contigo, não abro. Vai que é sua, Tafarel. Vai com força. Vai na fé. Acredita na verdade. Acredita, porque é assim, se você perguntar assim para mim, o que você se arrepende? Não sei, porque o que você mudaria? Também não sei, sabe? Porque assim, eu não vejo nada pontualmente. Eu acho que na hora que eu tinha que decidir para o jornalismo, eu decidi rapidamente, não fiquei encebando, sabe? Aquele negócio, céus. Não, eu tive a convicção ali de que não era para mim, que eu não ia fazer aquilo direito. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, também foi muito legal, entendeu? Porque eu comecei por conta de uma aposta, foi uma brincadeira que eu fiz com o Joax, que é um grande profissional. Aí eu trabalhava com ele na Editora Banas. Eu estava ainda na faculdade, eu não estava procurando emprego, estava trabalhando na faculdade. E aí surgiu uma brincadeira, alguém trouxe o recorte do Estadão, tinha uma greve lá, eles estavam precisando de gente urgente. Eu trabalhava em frente ao Estadão, né, na Editora Banas. E aí ele virou para o chefe e falou assim, não dá essas coisas para ela não, ela está aqui esperando o marido, ela não quer trabalhar. Nossa, eu fiquei furiosa com ele, mas foi legal, entendeu? Falei, como assim? Ele falou, quanto você quer apostar que você não vai? Eu falei, vamos apostar, 100 cruzeiros, a gente apostou. Mas só vale quando você me trouxe um papelzinho assim, que ele trabalhava no Estadão, né? E aí eu fui. E aí a minha surpresa legal foi que quando eu trouxe o papelzinho eu já estava contratada, entendeu? Eu não sabia disso. Tinha um processo todo, né? Eu fui lá acho que umas 8 ou 9 vezes, tinha uma série de requisitos. E quando o papelzinho já era o exame médico, eu já ia ser contratada. Então, eu adorei trabalhar no jornal, assim, foi uma experiência incrível. Como também adorei quando eu comecei, porque eu fiquei anos com a Verve e no jornal, nos dois, depois que eu me formei. Eu já estava acostumada a trabalhar o tempo todo.
E assim, a Verve não foi ideia minha, né? Não fui eu que criei a Verve, quem criou foi o Wilson, que foi meu sócio por 22 anos, até quando ele faleceu, né? Era meu marido também na época. Então, assim, eu acho que eu aproveitei as oportunidades que apareceram de forma autêntica e sempre coerente. Eu acho que se tem alguma coisa da qual não só não me arrependo, mas como eu faria tudo de novo, é manter a coerência, entende? É ser você mesmo e honrar aquilo que você é, sabe? Meus pais deram muito duro para eu conseguir estudar. Eu sou filha de pais com curso primário, eu sou a primeira geração que conseguiu fazer curso superior, e eu tenho orgulho disso, entende? Porque eu acho que eles, assim, deram a vida para isso. Eu e a minha irmã, entende? Eles nos criaram, assim, com tanto amor, sabe? E querendo mesmo que a gente estudasse e fizesse aquilo que eles não conseguiram fazer. Então, acho que eu fui muito privilegiada, entende? De tê-los como pai, ter a irmã que eu tenho, ter a família que eu tenho, entende? Então, sinceramente, acho que eu estou em paz. Tem uma boa reflexão que fala que se eu enxergo mais longe, que eu me debrucei em ombros de gigantes. O podcast é um testamento de ideias para você, espectadora ou espectador que nos acompanha, seja pelo canal do YouTube, seja pelos streamings vários que tem. Eu não sei se é um podcast, se é um MBA, aí você escolhe. Vera, para finalizar aquele bom ping-pong, aquele bom papum, topa? Topo? Bora? Bora. Comunicação. É tudo. Família. Mais ainda. Dinheiro. Importante, mas decorrência. Política. Não é causa. Decepcionada estou hoje. Cadeirada. Aí é a burrice. A burrice é uma coisa imperdoável. Eu daria uma cadeirada boa na burrice. Eu acho que é isso, cadeirada na burrice. Preconceito. Com gente que não quer seguir em frente, com gente que reclama de tudo, gente acomodada, nada tá bom, não tem preconceito. Não lido bem, não. Sou sincera. Jornalismo. Vida. Ação. Fé. Deus. Acima de todas as coisas. E pra gente finalizar, o que é um bom papo de progresso para você? Eu tô aqui com você, né? Eu acho que um bom papo de progresso a gente poder contar histórias, contar causos, né? Falar da vida, falar das pessoas. Nossa, eu adorei estar aqui com você. Isso é um bom papo de congresso, amigo. Essa câmera é a câmera do futuro, é a câmera que as pessoas lá em 2050 vão nos acessar. E se você puder deixar uma mensagem para eles, a que vier no seu coração. A que vem no meu coração é assim, acima de tudo, respeite você mesmo, seja você mesmo, não se envergonhe nunca de quem você é, de onde você veio, o que importa é para onde você vai. É aquilo que você faz no dia a dia, é aquilo que você constrói, é o respeito que você tem pelas pessoas. Mas, acima de tudo, acredite em você. Você é capaz de mudar o mundo se você quiser. Todos nós sonhamos um dia mudar o mundo. Eu acho que eu estou mudando um pouquinho a cada dia através da comunicação. Comunicação é um caminho, mas é um caminho lindo. Vai na fé. É isso? Aproveitar para agradecer a Gramofone, os meus amigos que nos ajudam a organizar e tangibilizar esses encontros, esses testamentos de ideia. E para você que nos acompanha, esse é o nosso Papo de Progresso. Até mais, valeu, obrigado. Obrigada, Gabriel. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.